E por aqui o Agricultura BR traz em destaque o mercado internacional da soja. E olha só, soja ontem, nessa última terça-feira, o mercado da soja derreteu. E ele derreteu por conta de fatores ligados às condições das lavouras norte-americanas de soja. Elas vêm em boas e excelentes condições, 71%, como você acompanhava na edição desta última terça-feira, estão nessa situação. Portanto, não sofrem problemas ou qualquer tipo de influência relacionada ao clima. Além disso, nós tivemos chuvas no meio-oeste norte-americano no início da semana e também tem uma previsão do tempo que no curto prazo a situação climática para as áreas de produção são positivas. Contudo, no médio prazo e também a longo prazo, a situação climática nos Estados Unidos não é positiva. E é por isso que ainda não se tem uma garantia de que a produção norte-americana vai somar realmente aqueles mais de 105 milhões de toneladas que foram previstos no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentados há uma semana. E até que se tenha realmente a confirmação dessa expectativa, soja oscila e oscila muito na Bolsa de Chicago. É o que nós vamos ver agora, vamos saber o que acontece agora com os negócios na Bolsa norte-americana, é o destaque do Agricultura BR. E nós temos aqui soja, neste momento, recuperando um pouco do que caiu ontem. Nesta última terça-feira caiu mais de 3%, as posições de curto prazo caíram mais de 3% e hoje recupera um pouco, bem pouco frente à queda desta última terça-feira. Posição de agosto, por exemplo, sobe agora 0,57%, negócios a 10 dólares e 50 centes por bushel. Posição de setembro, alta de 0,38%. 10 dólares 43 centes o bushel. Novembro, elevação de 0,34% a 10 dólares 31 centes o bushel. E janeiro do próximo ano, com alta de 0,38%, os negócios estão em 10 dólares 38 centes por bushel, o que tem determinados negócios na Bolsa de Chicago, não há dúvidas. É o mercado do clima, é a expectativa sobre aquilo que pode acontecer sobre as áreas de produção, tanto de soja quanto de milho nos Estados Unidos. Já já a gente volta a falar a respeito das lavouras dos Estados Unidos, porque o que acontece por lá com a soja impacta diretamente nos negócios da oleaginosa em todo o mundo. Mas por enquanto a gente fala mais um pouquinho a respeito do Brasil. Você acabava de conferir as cotações da soja por todo o país e agora a gente fala de um fator muito fundamental para a formação do preço da soja aqui no Brasil, que é o dólar comercial. O dólar vem oscilando nesses últimos dias aqui no Brasil, mas próximo à casa dos R$ 3,25. Ontem fechava estável assim a R$ 3,25 e hoje mais cedo operava já em baixa em relação a ontem. Vamos acompanhar os negócios de agora então? Veja comigo, moeda norte-americana vindo em baixa hoje aqui no país. Queda no momento chega próximo a 0,5%. Com a moeda norte-americana sendo cotada a R$ 3,24 mais 4. Queda, portanto, nesta quarta-feira para o dólar no Brasil. Por aqui, o Agricultura BR fala sobre soja no estado do Mato Grosso e o destaque em relação aos estoques ao final do ano de 2016. E sem nenhuma dúvida, o ano de 2016 ele foi marcado por uma situação de seca muito forte sobre áreas de produção. Uma seca que começou na hora do plantio, logo que teve a abertura da janela ideal para a semeadura da oleaginosa em boa parte dos estados brasileiros, mas principalmente no centro-oeste, a situação climática não era positiva. Ainda assim, logo que aconteceram as primeiras chuvas, teve algum fator de umidade, muitos semearam a soja e muitos perderam boa parte da sua produção. Nós temos registros do Agricultura BR que você acompanhou durante esse ano de 2016, áreas no norte do Mato Grosso, no qual produtores perderam
hectares inteiros, que não tinha nem como passar as máquinas para a colheita, que era melhor, inclusive, deixar de lado do que passar a colheitadeira, porque a perda foi muito alta. O que aconteceu foram os efeitos climáticos sobre a produção. Com isso, a produção brasileira ficou bem menor do que aquilo que se estimava inicialmente. Ora, se estimava uma produção brasileira acima de 100 milhões de toneladas e ela veio ali para casa dos 95 milhões nos últimos levantamentos que foram apresentados para todo o país. No caso do Mato Grosso, a quebra foi muito forte. Quebra no estado do Mato Grosso, com uma expectativa de exportação superior àquilo que acontecia no ano de 2015. Com isso, Mato Grosso deve encerrar o ano de 2016 com 190 mil toneladas de soja em estoque. Eu estou falando do maior produtor individual. Se o estado do Mato Grosso fosse considerado estado individual, seria o maior do mundo. E o maior do mundo deve encerrar o ano com apenas 190 mil toneladas estocadas, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola. Vamos agora ver no gráfico como é que estão esses estoques mato-grossenses para a oleaginosa, as posições aqui de 2014-15 para 15-16. Observe que a temporada 14-15 encerrou com 310 mil toneladas estocadas de soja em Mato Grosso. A 15-16, pela projeção do IMEA, deve encerrar com 190 mil toneladas. O recuo é realmente impressionante. Ele fica com recuo de 38,4% para os estoques de soja mato-grossense. Então, cai bastante, cai muito esse volume de soja estocadas nos armazéns do Mato Grosso. Produção também recuou. A produção recuou por conta desses efeitos climáticos que eu já citei aqui na Agricultura BR. Agora, veja o comparativo usando os dados do IMEA. Então, nós temos aqui produção, temporada 14-15, pode subir a coluna, 28 milhões 620 mil, e a 15-16, 27 milhões 610 mil toneladas. Na visão do IMEA, que é o Instituto Oficial do Mato Grosso, cai 1 milhão de toneladas a produção mato-grossense de soja. Então, isso traz realmente abaixo a situação de estoques, não só no estado, mas também em todo o país. Dando continuidade às informações, o Mato Grosso também tem outros fatores, como a exportação. A exportação, pelo menos no acumulado até o primeiro semestre, vem com volume extremamente elevado e vai bater aquilo que foi vendido ou que foi embarcado no último ano. É o que nós vamos conferir agora, como é que está a situação. Temporada 14-15, os mato-grossenses exportaram 14 milhões 510 mil toneladas. Para 15-16, a projeção é chegar a 14 milhões 770 mil toneladas. Então, deve passar aí pelo menos 260 mil toneladas as exportações brasileiras na temporada atual. Neste primeiro semestre, ela já exportou 12 milhões 940 mil toneladas. Então, o Mato Grosso segue num ritmo muito forte e, assim como acontece em todo o Brasil, o Mato Grosso já exportou praticamente a totalidade daquilo que espera embarcar na temporada 2015-2016. E os estoques, eu lembro, apenas 190 mil toneladas na virada de 2016 para 2017. A Agricultura BR volta a destacar os Estados Unidos, porque por lá a nova safra de soja, temporada 16-17, já está completamente nos campos. As lavouras se desenvolvem bem e boa parte delas já se encontra na fase de floração. O que preocupa os produtores neste momento é a falta de chuvas e também as temperaturas muito elevadas nesta fase da cultura. O clima é muito importante para o desenvolvimento da planta e é por isso que a gente vai voltar a falar agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, que traz os primeiros destaques desta edição a respeito do clima nos Estados Unidos. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nos Estados Unidos é comum nesta época do ano o tempo ficar um pouco mais seco, termos aquelas estiagens regionalizadas e também as temperaturas bastante elevadas. Normalmente
o verão é uma estação mais seca e com intensas ondas de calor sobre os Estados Unidos. No último ano, tivemos a atuação de um fenômeno El Niño, que diminuiu esse risco de estiagem e também de forte calor, só que neste ano estamos passando por um período de neutralidade climática. Então, o risco para altas temperaturas continua ao longo dos próximos períodos e isso pode prejudicar momentaneamente o desenvolvimento de algumas lavouras, especialmente nesta fase de floração. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de pouca chuva. Ocorrem alguns episódios de pancadas de chuva aqui sobre o cinturão produtor de grãos, mas são episódios de chuva com baixos volumes acumulados e acompanhados ainda por altas temperaturas. A máxima deve beirar os 40 graus em alguns estados produtores. Então, essa combinação de pouca chuva e altas temperaturas deve fazer a umidade do solo diminuir nos próximos períodos, além de causar um estresse térmico nas plantas. No próximo período, a tendência é de chuva mais generalizada. A gente observa que a chuva se torna mais abrangente. Só que o volume de água não deve ser tão expressivo, deve mal passar dos 15 milímetros na maior parte das áreas produtoras. Isso significa que é uma chuva ainda bem rápida, isolada e que deve ocorrer alternada com períodos de tempo seco e bastante calor. Ao longo da próxima semana, o calor não será tão expressivo como nesta, mas ainda assim, temperaturas acima dos 35 graus, chegando até 37, 38 em algumas áreas produtoras dos Estados Unidos. Por enquanto, a expectativa então para os próximos períodos de pouca chuva e altas temperaturas, o que pode trazer um estresse para as plantações, especialmente de soja que estão na fase de floração. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E essa possibilidade de ter esse estresse hídrico sobre as áreas de produção de milho, mas principalmente de soja nos Estados Unidos, é o que não dá garantia ainda desta produção norte-americana. Apesar do mercado estar oscilando muito quando chove um pouco, quando vem um relatório dizendo que está tudo bem por lá, mas os mapas de clima mostram que as áreas devem sim sofrer com uma condição mais seca e a torcida não pode ser diferente. Aí, no caso, o produtor brasileiro, cenário internacional, por uma questão de valores, precisa que os Estados Unidos tenham algum tipo de problema para que se tenha um ritmo de valores melhor para os negócios internacionais com soja na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco a Nadiara volta trazendo as previsões para o Brasil. E se você quer informações específicas aí para a sua região, mande uma mensagem para a gente através do aplicativo WhatsApp. O número está aí na tela, 67996562266. Mande a sua pergunta, a sua dúvida ou também fotos e vídeos da sua produção. A gente quer conhecer você melhor. Hoje, daqui a pouco, na Agricultura BR, você vai ver que aquela greve que começou de caminhoneiros na Argentina na segunda-feira deve trazer problema para os embarques de milho daquele país. Daqui a pouco, na Agricultura BR, você tem essas e outras informações. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. E olha, para falar agora a respeito da Câmara Temática do Ministério da Agricultura, que esteve reunida para discutir crédito rural, comercialização e também seguro. A Câmara realizou uma reunião em Brasília e falou a respeito da atual falta de investimentos no setor agropecuário do país e a possibilidade de ampliação dos recursos para estimular o setor. Quem esteve presente conta pra gente o que foi debatido é a repórter Márcia Prado. O financiamento das despesas com o ciclo de produção tem preocupado lideranças do agronegócio. O motivo é o volume de recursos destinados a esses financiamentos, bem abaixo da demanda do setor. Esse foi um dos assuntos discutidos nesta terça-feira pela Câmara Temática de Crédito e Comercialização do Agronegócio. Representantes de entidades, cooperativas e bancos também concluíram que é preciso um esforço concentrado para recuperar o orçamento destinado ao seguro rural e à política de garantia de preços mínimos, em que o montante foi reduzido nos últimos anos. Da PGPM, que é a Política de Garantia de Preços Mínimos, que foi muito reduzido nesse ano de 2016 e botar para 2017 um orçamento importante de cerca de 3 bilhões e meio de reais, que esperamos que esses recursos não sejam utilizados, que os preços agrícolas continuem favoráveis aos produtores rurais brasileiros. E, por outro lado, também buscar recuperar o orçamento
do programa de subvenção do seguro rural, que também caiu muito nesse ano de 2015 e 2016, e é fundamental a recomposição, buscar de fato um seguro agrícola que seja eficiente, que reduza os riscos, que por acaso nesse ano as quebras de safra foram muito importantes, e se tivéssemos um seguro maior, certamente o impacto sobre o produtor rural brasileiro teria sido muito menor. Para a safra atual, os principais bancos privados do país incrementaram o volume de recursos disponíveis, mas ainda assim a quantia é considerada insuficiente para atender a demanda. Aqui em Brasília, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já reconheceu a necessidade de buscar novas fontes de recursos, que podem vir de investimentos estrangeiros. O assunto vem sendo discutido em reuniões da pasta com o governo. Márcia Prado, para o SBA. E por aqui o Agricultura BR agora destaca a cultura do café, começando pelo café robusta negociado na Bolsa de Londres, é um mercado futuro internacional que tem tido um cenário bem distinto, pelo menos nos últimos 40 dias. É porque há uma expectativa que o fenômeno climático Laninha atinja as áreas de produção de café robusta lá no Vietnã. E se isso acontecer, isso impacta diretamente os valores. E é o que nós temos visto o café robusta tendo uma valorização elevada nos últimos 30 dias. Isso porque por lá pode ter uma quebra para a safra do café robusta, o que beneficia os negócios no mercado internacional e aqui no Brasil também, porque também tem quebra. O Brasil é o segundo maior produtor de café robusta, ou Conilon, e o estado do Espírito Santo, que é o maior produtor, vem sofrendo com questões climáticas há pelo menos 3 anos e a quebra na safra brasileira é grande. Vamos ver como é que está o robusto agora, porque vinha em alta. Olha só, a posição de julho já nós não temos mais negócio na posição de julho, mas setembro nós temos. Posição vem com 0,44% de alta para o café robusta a $1.820 por tonelada. Novembro com alta de 0,38%, $1.840, enquanto que janeiro de 2017 tem elevação de 0,37% a $1.856 por tonelada, mercado futuro para o café robusta na Bolsa de Londres. Por aqui é hora de falar dos preços do café Conilon no Brasil, e esse é um motivo de comemoração para o produtor, porque apesar da safra ter sido muito fraca, prejuízos nas lavouras, pelo menos os preços estão bem elevados. Ontem você acompanhou aqui com a gente no Agricultura BR os valores praticados para os produtores cooperados da cooperativa Coabriel, que fica localizada no município de São Gabriel, no estado do Espírito Santo. Os valores apontados ontem mostravam que a saca de 60 quilos do Conilon por lá está quase aos R$400. Cada saca tem sido paga a R$395 aos produtores rurais. Hoje a gente traz mais valores do café Conilon negociados no estado capixaba, mas desta vez de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória. E aí você vai ver que os valores praticados por lá também mostram uma alta muito expressiva. A alta neste último ano, só para a gente ter um exemplo, já soma 36%. Enquanto em julho de 2015 o valor pago pela saca de 60 quilos no estado do Espírito Santo, de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória, era de R$297, os valores atuais estão em R$405 a saca, uma alta, portanto, de 36% nos últimos 12 meses. E a gente trouxe para você aqui os valores específicos agora para duas variedades do café Conilon, tipo 7 e tipo 8, para acompanhar o que vem acontecendo com os preços nestes últimos dias. E a gente começa mostrando os valores do café Conilon tipo 7, com até 13% de umidade e 10% de broca. Veja o que aconteceu neste mês de julho. O mês começou com o valor da saca sendo negociada a R$384. Este valor se manteve o mesmo até o início do mês de julho, até a data do dia 5, e já somava alta na semana seguinte. Dia 8 começava com o valor da saca a R$389. No dia 12 de julho, o preço já subia para R$393. No dia 15, R$406, permanecendo neste patamar até a data de ontem, 19 de julho. No acumulado destes últimos dias, portanto, para o valor do café Conilon tipo 7, negociado no estado capixaba, a alta chega a 5,7%, apenas no acumulado deste mês de julho.
Vamos agora aos valores do café Conilon tipo 8, também de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória. Por lá, também as cotações mostram alta para o tipo 8 do Conilon. Vamos acompanhar como estão os preços de negociação. Veja que o mês começou com o Conilon tipo 8, com 13% de umidade para industrialização, a R$ 327 a saca. E se a gente correr o olho rápido pelo gráfico, já vê que no dia de ontem o valor da saca foi para os R$ 400, passava por 320 no dia 5 do mês, 336 dia 8, 339 no dia 12 de julho e no dia 15, semana passada, R$ 340. Estes últimos dias foram dias de expressiva alta para o valor do Conilon tipo 8, negociado no estado capixaba, fechando, portanto, ontem a esta marca de R$ 400 a saca. Quer saber o quanto que subiu no acumulado deste mês por lá? São 22% já de valorização para essa variedade. E hoje a gente tem falado bastante sobre os preços do café Conilon, né? O que acontece é que a safra está terminando de ser colhida e quando isso acontece, normalmente no mercado os valores vêm abaixo porque é uma maior oferta do produto no cenário interno. Neste ano não é isso que vem acontecendo, apesar do avanço da colheita, os valores vêm subindo. E isso é explicado por uma safra menor do que o esperado. Mais uma vez, o estado do Espírito Santo, que é o principal produtor da variedade Conilon aqui no Brasil, sofreu uma estiagem severa e sofre, inclusive, até hoje, né? A população e a população rural sofrem com isso junto. Com isso, uma menor safra e com um produto de menor qualidade, aquele que está disponível no mercado e especialmente o que tem uma qualidade superior, fica mais caro e por isso que os valores estão nestes patamares que temos visto aqui. Para a gente encerrar esse assunto do Conilon, eu trago para você agora mais um indicador de preços do café Conilon, negociados no estado capixaba, mas desta vez de acordo com o CPEA. Vamos acompanhar então os números? Veja comigo na sua tela como que foi negociada a saca nestes últimos dias, de acordo com o CPEA. Esta cotação toma como base o café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. Ontem, de 19 de julho, o valor da saca alcançou R$ 412,39, uma valorização no dia de 0,32%. O que a gente vê no decorrer deste mês de julho até agora é essa alta expressiva, motivada por uma oferta menor da safra. Portanto, os valores já estão bem mais altos em relação ao mês passado. A alta no acumulado do mês já chega a 3,29%. Previsão do tempo é o assunto agora do Agricultura BR e na região norte do país, ou pelo menos em algumas partes dela, a chuva tem sido um pouco mais abrangente, atingindo alguns estados como Roraima, que teve uma recuperação total daquele clima mais seco que se teve durante o verão, quando as chuvas foram poucas e isso trouxe uma situação de seca para o estado. Só que essas chuvas que acontecem agora no norte do país não são bem distribuídas e alguns estados, como Acre e também Rondônia, vêm sofrendo com a baixa no nível dos rios e também até falta d'água no norte do país. Nadiara Pereira agora fala um pouco a respeito do que vem acontecendo no norte do Brasil e qual a expectativa para os próximos períodos. As áreas de instabilidades mais intensas seguem concentradas no extremo norte do país, principalmente aqui entre o estado de Roraima e Amapá. Neste mapa de chuva, a gente observa os volumes acumulados neste mês de julho sobre a região norte. E há registros de volumes expressivos de água, principalmente no norte do Amazonas, estado de Roraima, norte do Pará e também no Amapá. Algumas áreas receberam bem mais de 100 milímetros neste mês de julho. Por outro lado, principalmente nesta área aqui entre Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e principalmente Tocantins, não houve registro de chuva significativa. Nestas áreas, houve um déficit hídrico durante o verão e também partes do outono, ainda por conta do fenômeno El Niño. Isso provocou uma redução na umidade do solo e o aumento de queimadas nestas regiões. Algumas áreas apresentam um número quase 50% a mais
do que no mesmo período do ano passado de focos de incêndio. Isso se reflete na umidade do solo, que está muito baixa. A gente observa aqui toda esta área vermelha do mapa com índices de umidade abaixo de 10%, que tem deixado as plantações cada vez mais secas nessas regiões. Já na área que tem chovido bem, aqui do Amazonas, Roraima, norte do Pará e no Amapá, o índice de umidade do solo varia de 70% até 100%. E nesses próximos períodos, o padrão de chuva sobre a região norte não deve mudar muito. As áreas de instabilidade vão continuar trazendo chuva expressiva aqui para o extremo norte da região. Já em toda esta área branca, que vai do Acre ao Tocantins, não tem previsão de chuva nesta semana. E na próxima semana, tempo ainda bastante seco e altas temperaturas nesta área branca do mapa e chuvas mais isoladas, concentradas aqui do norte do Amazonas até o Amapá. Nesse período aqui, inclusive, o volume de água deve ser menor, justamente naquelas áreas que já estão mais encharcadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E agora a gente viaja um pouquinho para baixo no Brasil, vamos à região sul do país, saber como estão os valores do trigo praticados em 2 estados produtores, Rio Grande do Sul e Paraná. Nos últimos dias a gente tem visto uma oscilação com tendência negativa, o que indica um valor mais baixo para o trigo pago nestes 2 estados. Segundo o CPEA, essa baixa é explicada pela relação de oferta e demanda em cada uma dessas localidades. Vamos acompanhar então como que foi o valor neste último dia no estado gaúcho. Veja só, uma queda expressiva para o valor do trigo negociado por lá. No dia anterior, na segunda-feira, o preço alcançava R$ 835,86. Ontem, portanto, foi uma queda brusca. Veja o gráfico. O valor da tonelada do trigo brando negociado no Rio Grande do Sul fechou a R$ 812,03. Queda no dia de quase 3%, derrubando toda a alta acumulada neste último período. No acumulado do mês, a queda é ainda mais expressiva. Os valores estão 3,31% mais baixos em relação aos vistos no fim do mês de junho. O que acontece no estado do Paraná é também uma oscilação nos valores destes últimos dias. Apesar dessa queda que a gente vê acontecendo, ainda assim o preço do trigo está em patamar bem mais elevado do que se via há um ano atrás. Então, quando a gente fala aqui em queda, é uma queda sim, mas ela não é tão negativa, porque no ano passado os valores estavam bem abaixo disso. Vamos acompanhar agora como que foi a negociação no estado paranaense. Ontem também foi um dia de baixa por lá, com o valor da tonelada do trigo pão ou melhorador saindo de R$ 907,57 na segunda-feira, dia 18, para fechar ontem aos R$ 900,34 a tonelada. Com essa queda mais expressiva de ontem, agora sim o preço do trigo está mais baixo neste momento no Paraná em relação ao fechamento do mês de junho. Fabiano. E o destaque agora, Juliana, é para o trigo, só que no cenário internacional, portanto, as negociações na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que está a operação hoje, depois de um dia de queda para as commodities negociadas na Bolsa norte-americana. É o que você acompanha comigo agora. Temos trigo recuando mais uma vez, perdendo aí na casa de 1%. Posição de setembro agora recua 1,01%. Os negócios estão em $4,13 mais 75 o bushel. Agora $4,13 mais 50. Dezembro perde 1,12%, negócios a $4,37 mais 50 por bushel. E março de 2017, queda de 1,18%, negócios a $4,60 o bushel. O dia é de queda para o trigo nos Estados Unidos. Estão com as produções tanto de primavera quanto também de inverno em pleno vapor. E isso faz com que tenha já uma pressão natural sobre os valores de trigo nos Estados Unidos. E além disso, também tem o mercado do milho e também da soja que vem recuando. Isso acaba influenciando também os negócios com cereal. O mercado do arroz tem tido um mês de julho positivo. Os valores vêm em alta em relação ao fechamento de junho, que já havia sido de variação
positiva também. Vamos acompanhar agora no gráfico como foi a negociação do preço da saca do arroz em casca ontem no Rio Grande do Sul. Veja que ontem a gente vê uma valorização, uma recuperação em relação à queda do dia anterior. Na segunda-feira, 18 de julho, o preço estava em R$ 50,51, o valor mais baixo dos dias anteriores. Mas ontem, 19, o preço da saca voltou a subir, recuperando patamares, fechando a R$ 50,65 a saca. Com isso, no acumulado do mês, o preço do arroz já está 1,24% maior do que o mês anterior. No próximo bloco, você vai ver um circuito tecnológico voltado para o milho que aconteceu no estado do Mato Grosso. E ainda falando sobre Mato Grosso, 6 municípios por lá decretaram estado de emergência por conta da falta de chuvas. É a seca no Mato Grosso. Daqui a pouco você tem essas e outras informações. Na segunda-feira desta semana, conforme você acompanhou aqui com a gente no Agricultura BR, caminhoneiros da Argentina entraram em greve por tempo indeterminado para protestar contra o pagamento que têm recebido pelo serviço de frete, que, na opinião deles, não acompanhou o ritmo da inflação anual do país, que está em 2 dígitos. Os motoristas pedem a revisão do pagamento do frete em 31%. Essa situação da greve já começa a preocupar o setor agrícola do país em plena época de escoamento de safra. A organização que representa os exportadores de grãos da Argentina disse nesta terça-feira que a greve pode atrasar os embarques de milho feitos pela Argentina. Essa situação pode trazer ainda mais impacto, já que a colheita do cereal por lá está atrasada por conta do clima chuvoso. Essa organização afirmou que as exportadoras ainda têm estoques suficientes para atender as demandas internacionais pelos próximos dias. Mas a falta de informação a respeito do fim dessa greve, que só chegará ao fim através de um acordo entre produtores e caminhoneiros a respeito do novo valor do frete, já começa a preocupar e a trazer instabilidade no país. E continuamos falando sobre o cenário internacional para o milho e logo na abertura do programa nós trazíamos a previsão do tempo para os Estados Unidos, falando sobre soja, mas também as mesmas áreas de produção de milho, com uma expectativa de poucas chuvas, muito poucas mesmo, e uma temperatura muito elevada, o que pode trazer um estresse hídrico para as áreas de produção naquele país, tanto para a soja quanto para o milho. Essa situação ela é importante e é exatamente ela que está dando o tom dos negócios na Bolsa de Chicago, tanto para a soja quanto para o milho. No caso do milho, é importante lembrar que no relatório apresentado nesta última segunda-feira sobre acompanhamento de lavouras, se trouxe a previsão de que 76% das áreas cultivadas com milho estão em boas ou excelentes condições. O mercado aguardava algo na casa de 75%, o que tornaria 1% abaixo daquilo que foi colocado na disposição nesta última segunda-feira e também 1% abaixo daquilo que se tinha de condições de lavouras uma semana antes. Isso não ocorreu, isso trouxe um impacto negativo bem forte no mercado, que acabou cedendo e cedendo bastante. Nesta terça-feira caiu até 4% posições negociadas com milho. Hoje nós tínhamos logo na abertura dos negócios uma situação de reação para o milho, e isso acontecia tanto por conta do clima, não é confirmado. Apesar de se ter hoje uma situação de lavoura melhor do que se tinha no passado, melhor também daquilo que se tinha na média dos últimos 5 anos, é importante lembrar que não tem nada definido nos Estados Unidos, porque o tempo continua dando expressão que pode ficar muito ruim por conta de fenômenos climáticos, questão climática colocando muita pressão sobre a produção norte-americana, mas também a situação que nós temos para os Estados Unidos de produção. Por enquanto, são 369 milhões de toneladas esperadas para aquele país de produção de milho, mas
mas ainda está no meio do caminho e tem muita situação climática para acontecer. Hoje tinha uma recuperação, essa recuperação já não aparece aqui na tela, porque os negócios vêm em queda. Posição de setembro com queda de 0,58% a 3 dólares 39 centes mais 75 bushel. Dezembro, queda de 0,5%, 3 dólares 46 centes o bushel. Março do próximo ano, queda de 0,48% a 3 dólares 55 centes o bushel. E maio do próximo ano também cai perdendo mais de 0,5%, 0,55% de queda a 3 dólares 61 centes por bushel. Hoje mais cedo, o fator climático esperado com mais seca, com um possível estresse hídrico nos Estados Unidos, estava levando para cima os negócios com milho lá nos Estados Unidos. Além disso, muitos aproveitaram os preços mais baixos, caiu demais nessa terça-feira, caiu 4%, aproveitaram os valores mais baixos para fazer compras, chamada compra técnica, e com isso aproveitar os preços mais baixos. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo. Aconteceu na cidade de Sinop, no Mato Grosso, o Circuito Tecnológico Etapa Milho, realizado pela Embrapa e também pela AproSoja do estado. O circuito mostra as tecnologias para os produtores rurais e vai até as fazendas analisar a qualidade dos grãos e orientar o produtor a respeito do manejo correto do solo. Quem conta melhor como funcionou o circuito para a gente é o repórter Valdir Pacheco. O Circuito Tecnológico é uma expedição técnica realizada anualmente para acompanhar o plantio da soja e milho em Mato Grosso. A etapa milho é realizada em maio nas principais regiões produtoras, onde técnicos e pesquisadores parceiros da AproSoja vão a campo conferir como está o desenvolvimento da safra. São coletadas amostras e informações que resultam num profundo diagnóstico da produção. Esta foi a terceira edição do Circuito Tecnológico Etapa Milho, que a Embrapa Agrosilvo e Pastoril de Sinop participa em parceria com a AproSoja, Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso. O entomologista Dr. Rafael Pita participou desta edição de 2016 do Circuito Milho, representando a Embrapa, e fez um raio-x do comportamento de pragas nesta safra. Vem constatando alguns problemas, Pacheco, que estão se repetindo. Por exemplo, ataque de praga em culturas BT, milho BT, problema de espaçamento entre plantas, que isso aí afeta a produtividade do milho. Então, nós temos pesquisador na área que está pensando em desenvolver trabalhos com isso. Outras demandas como manejo de solo, doenças, enfim. O raio-x ele é multidisciplinar, então é em função da obtenção desses resultados que a gente pode pensar estrategicamente em ações de pesquisa ou transferência de tecnologia. Nos últimos anos, o pesquisador vem colhendo amostras de lagartas resistentes às novas tecnologias. Na área de manejo de praga, por exemplo, toda a safra a gente já coleta essas lagartas em milhos transgênicos, milhos BT, e a gente acompanha o nível de resistência. Isso aí é muito importante, conhecer os níveis de resistência para saber quais estratégias para contornar isso. Ou, por exemplo, trabalhar com controle químico, ou complementação com área de refúgio, enfim. Em função desses resultados que a gente pode determinar uma melhor estratégia. Valdir Pacheco, para o SBA. E falando em Mato Grosso, 6 municípios do estado decretaram situação de emergência por conta da estiagem.
A falta de chuvas continua prejudicando a população e os produtores rurais, em especial aqueles que cultivaram o milho na segunda safra. Há relatos de algumas propriedades que já perderam 80% da produtividade média na atual temporada em relação ao ciclo anterior e há lavouras, inclusive, que registraram perda total. Os 6 municípios que entraram para esta lista de estado de emergência são os seguintes. Acompanhe comigo na sua tela. Vamos ler aí o município de Querência, Água Boa, Canarana, Novo São Joaquim, Guiratinga e também o município de Cláudia. Além destes 6, outros 2 já haviam decretado o estado de emergência ainda nessa safra por conta da seca. Eles são União do Sul e Alto Garças. O estado de emergência é uma forma do município tentar sensibilizar o governo federal para ajudar os produtores a se reerguer de uma situação como essa, por exemplo, através de medidas como a renegociação de dívidas juntos aos bancos. Bom, esta medida de estado de emergência decretada nestes últimos dias por estes 6 municípios do Mato Grosso tem a vigência de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. E você acompanha a partir de agora o quadro Agricultura BR Responde. E nós temos aqui a pergunta de um telespectador que mandou a sua dúvida pela internet. Ele quer saber a respeito de mercado futuro. Então vamos lá ler a pergunta dele. É o Alex Barbosa quem faz a pergunta por e-mail. Ele diz o seguinte: a alta do milho na BMF Bovespa se deve ao mercado climático ou também aos estoques internos e mundiais apertados? Tá aí a pergunta do Alex. Obrigada pela sua pergunta. A gente vai responder aqui para você. Bom, e antes de responder, vamos ver como é que estão as posições negociadas com milho na Bolsa Paulista. É o destaque que nós trazemos agora. Para responder ao Alex, vamos acompanhar o que vem acontecendo aqui. Hoje nós temos, curiosamente, os negócios em queda, mas as posições elas vêm com alta se nós pegarmos acumulados das últimas semanas. Posição de setembro agora perde 0,28%, os negócios a R$ 46,40 a saca de 60 quilos. Essa posição é a que tem o maior número de contratos negociados, 5.140. Novembro também tem um volume bom de contratos, 1.180 contratos a R$ 47,35 a saca de 60 quilos, com queda de 0,94%. Já janeiro do próximo ano, a posição com recuo de 0,63%, 320 contratos a R$ 47,40 a saca de 60 quilos. Apesar de nós estarmos vendo os números hoje, nesta quarta-feira, vindo neste momento em campo negativo na Bolsa de São Paulo, a verdade é que nas 2 últimas semanas, principalmente, desde quando entrou julho, os negócios já vinham bem, desde o começo do ano, para as posições negociadas com milho na Bolsa Paulista, mas elas se fortaleceram desde o início de julho. Bom, e essa alta explicada para o milho na BMF Bovespa tem vários motivos. Vamos ler a resposta escrita pela equipe do Agricultura BR. Veja só, o principal fator é a abrangência da quebra na segunda safra brasileira do cereal. Quanto mais avançada a colheita, maior é a confirmação de perdas nas lavouras. A disponibilidade de milho que o mercado acreditava ter a partir de setembro será bem menor. Com isso, os operadores de mercado tentam garantir o seu fornecimento e assim ampliam a oferta pelo milho nos próximos meses. Bom, vamos ver então agora como é que está a situação brasileira de produção de milho, a segunda safra e também a safra total do país, de acordo com a Conab. E eu falo de acordo com a Conab porque esses são números de governo. E sendo números de governo, nós temos aqui todo o cuidado para não deixar muita gente preocupada com inflação, entre outros fatores. Ainda assim, mostra uma quebra muito forte para o milho no Brasil. Observe que a temporada 14-15 teve uma segunda safra com 54.500
490 mil toneladas de milho. Já a posição aqui para a temporada 15-16, em junho, tinha 49.990.000 toneladas. E agora, em julho, você observa que foi confirmado 43.050.000 toneladas de milho. Ou seja, desde quando nós tínhamos de um mês para o outro, você já tem uma queda muito forte na expectativa de produção. E de um ano para o outro, a quebra na segunda safra brasileira, que é determinante para a produção total do país, cai e cai bastante, cai mais de 6 milhões de toneladas de um ano para o outro por conta do fator clima. Bom, a gente vai ver agora que não é só em relação ao ano passado que a safra deste ano está menor, não. Acompanhe conosco na sua tela qual foi a produção de milho do Brasil nas últimas temporadas. Lembre com a gente que na safra 2010-2011, o Brasil retirava dos campos 57.400.000 toneladas do cereal. Safra 11-12 saltava para 72.970.000, alcançando na temporada 12-13 81.500.000 toneladas. Foi a primeira vez que o Brasil produziu mais de 80 milhões de toneladas de milho. Safra 13-14 houve um recuo, mas mantendo este suporte de 80 milhões, a safra fechou em 80.050.000 toneladas. Na temporada passada foi o recorde do Brasil, 84.670.000 toneladas de soja, de milho, produzidas pelo país. E para a temporada atual, 15-16, veja como cai para baixo dos 70 milhões, recuando para o valor mais baixo desde a temporada 2010-2011. Previsão da Conab está em 69.140.000 toneladas do cereal. Bom, isso ajuda a responder também bastante a pergunta do telespectador. O motivo é que nós temos esse fortalecimento dos valores lá no mercado futuro. É porque não vai ter milho daqui a alguns meses. Agora, o estudo que a Agricultura BR mostra como é que esse milho produzido no Brasil será utilizado, tanto para o consumo interno quanto também para as exportações. Começando pelo consumo interno, olha como é que está esse cenário. Na temporada 10-11, teve um consumo interno de 49.020.000 toneladas. Na temporada 11-12, subiu para 52.420.000. 12-13, 54.110.000 toneladas. 13-14, 54.640.000. A temporada 14-15, 56.140.000 toneladas, é a mais alta desse período analisado. E a 15-16, que deveria inclusive superar a 14-15, vai estagnar em 54.670.000 toneladas, de acordo com a visão da Conab. Isso acontece por um motivo muito claro. Ora, se a produção de milho é menor e se esse preço acaba batendo sobre o consumidor, se tem também tenta-se evitar o consumo. Por exemplo, confinamento no Brasil. Os confinamentos no Brasil diminuíram bastante, ou a intenção de confinar gado, por conta dos custos, principalmente de alimentação. O mesmo acontece para a situação das exportações de milho do Brasil. Elas vinham subindo ano a ano e na atual temporada elas baixaram, de acordo com a Conab, justamente pela falta do produto no mercado. Veja que na safra 10-11 foram exportadas 9.330.000 toneladas de milho. Temporada 11-12 já saltava para 22.310.000. 12-13, 26.170.000 toneladas de milho exportadas. Na safra 13-14 houve um recuo, voltando para a casa dos 20 milhões de toneladas, fechando a safra quase a 21 milhões. E na safra passada, um recorde novo foi alcançado, ultrapassando a marca dos 30 milhões de toneladas de milho enviadas pelo Brasil ao exterior. Veja agora a última coluna, como esse volume cai para 22 milhões de toneladas, de acordo com a Conab, rebaixando, portanto, em mais de 8 milhões de toneladas o volume de milho brasileiro enviado ao exterior em relação ao ano passado. E para encerrar, vamos mostrar agora, encerrar não, você vai ver preços aqui também no Brasil, mas para encerrar os dados sobre a safra brasileira, vamos ver agora os estoques nas últimas temporadas e também na temporada atual. A primeira observação que você tem que fazer é como caem os estoques. Os estoques caem muito da temporada 14-15 para 15-16. É o que nós mostramos agora. Temporada 10-11 tinham 5.410.000 toneladas estocadas no Brasil. A 11-12, 4.430.000. 12
12,13, 6.560.000 toneladas. A 13,14 é a mais alta, chegou a 11.830.000 toneladas estocadas. 14,15, 10.500.000 toneladas. E a 15,16, a Conab estima em 4.460.000 toneladas. Esse é o estoque que vai ter de passagem de uma safra para outra. E ela, no caso, se comparar com aquilo que a Conab afirma que havia no final da temporada 14-15, ela cai mais do que pela metade. Ela perde 54% do volume estocado de milho no país. E o resultado disso tudo é o que você viu no início dessa análise, os valores do milho lá em cima. Você acompanhava milho negociado na Bolsa de Chicago, que é o milho futuro aqui no Brasil, e agora a gente vai ver os preços no mercado físico do país, que também mostram essa elevação diante da menor oferta do produto no mercado. Acompanhe conosco, então, o valor médio para a saca de 60 quilos do milho no Brasil nos últimos dias, nos últimos 15 dias. Este valor toma como base o preço mínimo e máximo pago diariamente em 8 estados produtores do Brasil. Veja que no acumulado destas últimas 2 semanas, 15 dias, há uma valorização de 4,4%. O valor sai dos R$ 38,09 no dia 5 de julho e fecha na data de hoje, dia 20 de julho, R$ 39,77 a saca. Ele passa pela casa dos R$ 38, passeia para cima, para baixo, mas acaba fechando em alta a quase R$ 40 pela saca do milho. Bom, e você pode participar aqui também do Agricultura BR Responde, é simples. Você pode mandar um e-mail, como fez o telespectador de hoje, pode mandar a sua mensagem pelo Facebook, pela nossa página no Twitter, pelo WhatsApp também. Entre em contato conosco, os contatos estão na tela e você participa então do Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo agora. Na volta tem mais assunto café. Você vai ver como está a colheita no estado do Paraná. E ainda você vai saber como é que estão os valores para a soja nos principais estados produtores do país. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. O Agricultura BR traz agora em destaque o café Conilon. Nós vamos apresentar agora um estudo feito sobre o que acontece com os valores nos últimos períodos, com os números que foram divulgados pelo Centro de Comércio de Café de Vitória, que fornece as cotações aqui para o Agricultura BR. Você vai observar como é que estão os negócios já para a temporada 2016-2017. A gente vai trazer agora os valores para o café arábica negociado no estado capixaba. Há pouco a gente trouxe aqui os valores do Conilon. Você pode rever tudo no site do Agricultura BR. Por aqui vamos então aos valores do arábica, que no último ano também apresentaram alta de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória. O centro traz as cotações do café arábica tipo 6, bebida dura, e do tipo 7, que é a bebida Rio. A gente vai analisar as duas cotações para estas classificações do café arábica por lá e você vai acompanhar os valores em alta. Essa alta acontece também no estado capixaba por conta de uma safra de arábica que também acontece por lá, de menor qualidade, por conta da estiagem que atingiu os cafezais da região. Só para a gente ter uma ideia, no acumulado do último ano, o preço do café arábica tipo 6, bebida dura, no estado já subiu 20%. E do tipo 7, classificação bebida Rio, subiu 32% no acumulado dos últimos 12 meses. Vamos acompanhar agora como que estão os valores neste mês de julho, assim fica bem fácil de entender. Acompanhe comigo a cotação para o café arábica tipo 6, bebida dura, para o estado capixaba, de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória. Acompanhe comigo como estão os valores neste mês de julho e a gente vai ver uma valorização. Eles começam a R$ 434 pela saca de 60 quilos, sobe para 436 no dia 5, 440 no dia 8 do mês e no dia 12, 441. Nestes últimos dias, novas altas para o café arábica no estado do Espírito Santo foram anotadas. No dia 15, R$ 460 era o valor pago pela saca e na data de ontem, 19 de julho, mais uma alta anotada, valor fechando a R$ 472 a saca. Apenas no acumulado deste mês, o valor do café arábica tipo 6 já subiu mais de 8% por lá.
Vamos ver agora, então, como é que estão os valores praticados no Espírito Santo para o café arábica tipo 7, portanto, bebida Rio. Vamos saber como é que estão esses valores. A evolução dos preços chega a 5,4% para o período analisado. Observe que no dia 1º de julho, o valor era de R$ 386 por saca. No dia 5, esse valor se repetia, mas já no dia 8, ganhava valor. Chegava a R$ 391. No dia 12, subia mais um pouco, R$ 395 por saca. No dia 15, na última sexta-feira, R$ 407. E nesta última terça-feira, o valor se mantinha R$ 407 para o café arábica tipo 7, bebida Rio, no estado do Espírito Santo. Estamos falando já da temporada 2016-2017. Valorização existe e no estado do Espírito Santo as perdas com os fatores climáticos foram fortes e aí nós temos uma valorização ainda maior, principalmente quando compara a temporada passada com essa que está sendo comercializada. Vamos continuar falando de café arábica, mas agora em outro estado produtor, que é o Paraná. A colheita por lá avança e alcança agora, segundo o Departamento de Economia Rural, 85% da área em produção. Esses 15% restantes que se encontram nos pés já estão maduros, prontos para a colheita. Vamos acompanhar agora qual que é a condição desses cafezais que ainda precisam ser colhidos no estado do Paraná. Veja que, de acordo com o Departamento de Economia Rural do estado, 73% das lavouras de café se encontram em boas condições, 19% delas em condições medianas e 8% em condições ruins. Eu lembro a você que o estado do Paraná sofreu com geadas no início de junho, o que acabou afetando alguns cafezais por lá. Bom, o Paraná aumentou a sua área destinada ao café na atual temporada em relação à safra anterior. Mas por conta dessa produtividade mais baixa vista no ciclo atual, a produção deve também ser menor. Vamos ver no gráfico agora a comparação entre a safra passada do Paraná e a atual para a temporada de café e a gente vai ver os números acontecendo. Você vai ver comigo na cor verde o que acontecia na safra passada e na cor em vermelho o que acontece na atual temporada. Vamos primeiro então falar a respeito da área. A área cultivada com café no Paraná na safra passada foi de 43 mil hectares. A área na atual safra, em vermelho, você vê que ela saltou para 47 mil hectares, portanto, houve uma ampliação da área destinada à cultura. Na coluna em verde, você lê rendimento médio. Rendimento médio do ano passado estava em cerca de 29 sacas por hectare e na atual temporada ele baixou para 23 sacas. Portanto, uma redução na produtividade média dos cafezais. Apesar, portanto, da área ter sido ampliada, a produtividade média baixou a expectativa de produção do estado, saindo do ano passado de 77 mil sacas de 60 quilos de café arábica para uma produção atual estimada em 65 mil sacas. Por aqui o destaque segue sendo o café arábica, agora com o mercado futuro. Portanto, vamos ver como é que está a referência internacional para o grão, negócios com café em Nova York. E na plataforma Ice Filters nós temos acompanhado nos últimos períodos altas que levaram o café para próximo de $1,60 por libra peso. Vamos ver como é que vem os negócios no dia de hoje. Nós temos negócios em alta, ainda agora um pouco mais distante de $1,60, mas negócios em elevação. Posição de setembro ganha 0,92%, negociado a $1,47 mais 90 libra peso. Dezembro aumenta aqui 0,93%, $1,50 mais 90 por libra peso. Março de 2017 sobe 0,88%, $1,53 mais 60 por libra peso, enquanto que maio do próximo ano, essa é a posição que já esteve durante essa semana a $1,60, neste momento vem a $1,55 por libra peso, com elevação de 0,77%.
Vamos saber agora como é que estão os negócios com café arábica, mas na Bolsa de São Paulo. Costuma acompanhar aquilo que acontece em Nova York. Vamos saber como é que estão as posições negociadas. A alta, portanto, posição de setembro com 1.300 contratos negociados, com a elevação muito parecida com o que acontece em Nova York, 0,83%. A posição é negociada a $176,45 por saca. Já dezembro tem negócios a $178,50, com elevação de 0,28%, e setembro do próximo ano, 0,94% de alta, $187,40 por saca de 60 quilos. Assim vêm as posições negociadas com café na Bolsa de São Paulo. Hoje, logo mais à noite, aqui pelo Canal do Boi, você tem a oportunidade de fazer bons negócios. Acontece às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília, um leilão de máquinas das 5X Máquinas. Bom, e você vai ter a oportunidade de fazer a aquisição de máquinas agrícolas voltadas para o setor sucroalcooleiro. Também tem tratores, tem caminhões, tem aviões também. Mas quem mostra para nós como que será essa oferta é o nosso amigo leiloeiro e também apresentador aqui do SBA, Adriano Edival. Olá, amigos do SBA, Fabiano, Juliana. Bom, hoje à noite nós temos mais uma oferta de máquinas e equipamentos, desta vez uma parceria com o Grupo Dallas. Grupo Dallas, 5X Máquinas e SBA. Esse trio dessa parceria perene, nós estaremos colocando à disposição do mercado hoje à noite. Nós temos plantadeiras para plantio direto, que é um implemento bastante interessante para quem trabalha com o plantio direto, obviamente. Além dessas plantadeiras que nós teremos plantadeiras a vácuo, que vão à venda hoje à noite também. Teremos tratores de pneu, inclusive com aquela rodagem um pouco mais fina, próprio para pulverização em lavouras. Nós teremos também 3 itens que vão à venda hoje à noite, que são diferenciados, porque nós vamos colocar à venda 3 aeronaves. E não é todo dia que você encontra aeronaves como estas que nós estaremos ofertando. Nós temos 2 aviões bimotor e um monomotor que estarão à disposição do mercado. O monomotor é um avião menor, com manutenção mais baixa, ideal para você que tem propriedade no Pantanal, você que tem propriedade no estado do Pará, que precisa percorrer grandes extensões de terra. Essa aeronave vai encaixar perfeitamente para você. Manutenção baixa, econômica também no combustível, né? E são todas as aeronaves que nós estaremos colocando à venda hoje à noite. Elas passaram por revisão periódica e passam sempre por revisão periódica. São aeronaves do Grupo Dallas, como você está acompanhando e está vendo. Então, vale a pena o amigo avião. Esse nós temos uma unidade só desse que você está vendo aí, esse Cessna. E nós teremos também 2 aviões bimotores que nós estaremos colocando à venda hoje à noite, como estes que você está vendo aí. Esse aí é um deles, né? Os 2 são muito parecidos, a diferença é só que um é um pouco mais novo no ano. Mas ano de avião não conta muito, o que conta é a conservação do produto. E essas 3 aeronaves estão muito bem conservadas e vão num preço de mercado à venda hoje à noite, a partir das 20h30 aqui pelo Canal do Boi. Então, eu estou aqui dentro do Agricultura BR reforçando o convite para os amigos, mais uma vez, para que acompanhem-nos hoje à noite, a partir das 20h30. Nós teremos máquinas e equipamentos com destaque para essas 3 aeronaves que eu acabei de mencionar. E eu volto com vocês, Juliana e Fabiano, por um programa. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada a você, Edival, pelas informações. Por aqui, o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. Veja na volta que o clima seco deve prevalecer sobre boa parte do Brasil. Saber aí também que o JBS realmente encerrou as atividades de uma planta frigorífica no interior do estado de São Paulo. Isso mexe com os negócios lá na Bolsa de São Paulo, que você confere daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e você acompanha a partir de agora o quadro Agroações. E aquela unidade do JBS no interior do estado de São Paulo, em Presidente Epitácio, que chegou até a anunciar que estaria fechada e o JBS desligaria a maior parte dos seus funcionários, acabou voltando atrás, as conversas com o governo continuaram, só que agora não.
Agora não, a JBS confirma a paralisação das atividades nesta planta de Presidente Epitácio, no interior do estado de São Paulo, uma planta que era destinada à desossa de animais e demitiu 500 funcionários de um total de 795. Os demais foram remanejados para outras unidades da empresa frigorífica. Um destaque importante a respeito deste tema é que toda essa circunstância de desligar, de fazer com que uma planta deixasse de fazer a sua operação, aconteceu depois de um decreto no estado de São Paulo que mudou um pouco as condições tributárias para a indústria frigorífica no estado de São Paulo. De acordo com o governo do estado e com a Secretaria de Fazenda desse estado, isso aconteceu para que se tivesse uma justiça maior e não guerra fiscal entre os estados brasileiros. Para o JBS, essa mudança inviabilizou a operação em Presidente Epitácio. Você vai acompanhar agora no quadro Agroações o que acontece nos últimos 30 dias com o valor da ação do JBS, negociada sobre a sigla JBS S3, e também o que acontece hoje. Olha só, nós temos aqui o gráfico que mostra o cenário dos últimos 30 dias. No dia 19 de junho, o valor da ação era de R$ 9,62, no dia 30, R$ 10, dia 12, R$ 9,56, dia 14, R$ 9,82 e nesta última terça-feira subia para R$ 10,73. Então, o valor da ação do JBS fechava nesta última terça-feira a R$ 10,73. Mas aí veio a confirmação desse fechamento lá em Presidente Epitácio. Hoje, nós já tivemos registro para a queda no valor da ação da JBS de mais de 1,5%. Vamos saber agora como é que vem os negócios. É o que nós destacamos agora. Mercado ao vivo, observe que cai agora para R$ 10,44, com queda de 2,70%. Vai perdendo aí quase 30 centavos o valor da JBS S3. Nesta quarta-feira, queda de quase 3% no valor da ação. O motivo é claro, é lógico, é por conta desse fechamento que se teve no interior do estado de São Paulo de uma unidade de desossa. O assunto agora é o setor sucroalcooleiro. A consultoria Datagro reduziu a sua estimativa para a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. A região corresponde a 90% de toda a produção nacional de cana. Os fatores que motivaram essa revisão para baixo, feito pela consultoria, são dois. O clima mais seco do que o normal nos últimos meses sobre a região produtora, o que acaba desacelerando o processo natural de desenvolvimento da planta, e também as recentes condições de investimento nas usinas do Brasil, que estão mais baixas do que o previsto. A nova projeção de moagem foi apresentada nesta terça-feira e indica uma redução de 4,5% em relação ao que a consultoria estimava na estimativa anterior, que foi apresentada no mês de maio. Vamos acompanhar os números na tela, então. Veja que no mês de maio, estimativa anterior apontava para uma moagem de cana de 625 milhões de toneladas na região centro-sul do Brasil. Os números apresentados nesta terça-feira indicam um volume 4,5% inferior, levando o processamento da cana para os 597 milhões 250 mil toneladas, portanto um volume bem inferior em mais de 26 milhões de toneladas. Bom, com uma quantidade menor de cana sendo processada, a consequência é clara, menor produção de açúcar e de etanol também. Vamos acompanhar então quais são as projeções para estas duas derivados da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Veja que a produção de açúcar tinha uma estimativa anterior de 35 milhões e 200 mil toneladas para serem produzidas, e os números atuais indicam 34 milhões e 100 mil toneladas, portanto, uma redução também expressiva. A gente muda a tela agora para trazer os números para a produção de etanol, que também sofreu redução, saindo de 27 milhões e 800 bilhões de litros para 26 milhões e 100 bilhões, portanto, redução na produção de açúcar e de etanol aqui do Brasil. Após a Datagro divulgar estes números ontem no mercado, as cotações do açúcar na Bolsa de Nova York subiram bastante. Vamos acompanhar se essa alta continua nesta quarta-feira após a divulgação dos números. Veja que hoje o mercado opera em queda depois dessa alta expressiva de ontem. As posições caem menos de 0,30%, mas ainda assim vem impressão negativa. Outubro cai 0,30% com negócios
negócios a 19 centes de dólar mais 30 por libra-peso. O açúcar negociado para março cai 0,20% e é negociado agora em Nova York a 19 centes mais 58. A posição de maio opera 18 centes mais 98 por libra-peso, com queda de 0,21%. E a queda é a mesma para o açúcar negociado para julho de 2017, que agora vem a 18 centes de dólar mais 42 por libra-peso. O Brasil é o quinto maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e, por isso, impacta nos negócios internacionais. O que acontece com o clima aqui neste momento é de um frio mais intenso sobre as regiões produtoras, o que também é prejudicial para a plantação, porque a cana acaba ficando mais seca. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que fica a previsão para os próximos dias. A intensa massa de ar polar que derrubou as temperaturas e também trouxe geadas para as áreas produtoras no início desta semana já está perdendo intensidade. As próximas madrugadas vão continuar frias, mas não há risco para geadas em áreas produtoras, especialmente da cana-de-açúcar. Só que agora, para os próximos períodos, não dá para se descartar novos episódios de frio intenso com ocorrência de geada, porque a gente ainda está em meados do inverno e durante agosto ainda há expectativa para pelo menos uma onda de frio e até mesmo em setembro não dá para se descartar ocorrência de frio intenso. Isso porque estamos passando de um período de neutralidade climática para a formação de uma fraca laninha e isso aumenta o risco de frio mais prolongado, durando até o final do inverno e início da primavera, que vai até então o mês de setembro. Agora, para os próximos dias, por enquanto, as condições são favoráveis para a cana-de-açúcar. Durante esta semana, o tempo continua firme em boa parte do centro-sul do Brasil. Deve voltar a chover apenas na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas é uma chuva fraca e que não consegue se espalhar para as demais regiões. Então, nas áreas produtoras de cana-de-açúcar, o tempo firme vai favorecer o corte e a moagem. Agora, quanto às temperaturas, o frio continua mais intenso na região sul, mas com risco de geada apenas nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nas áreas produtoras de cana, a temperatura pode chegar até mesmo a 6 graus, mas não é um frio extremo a ponto de provocar geada. E o frio é mais ameno aqui sobre o sudeste e também partes do centro-oeste nas áreas produtoras. Durante o próximo período, ao longo da próxima semana, a chuva avança um pouco mais aqui pelo interior da região sul, mas acontece de forma mais intensa no estado gaúcho. Entre Paraná, partes do sudeste e centro-oeste, expectativa de tempo firme, então continuam as condições favoráveis para o corte e a moagem da cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E o Agricultura BR agora traz o destaque do andamento da colheita do milho no estado do Paraná, que, de acordo com o Departamento de Economia Rural desse estado, atinge 55%. E é o que você confere agora no Agricultura BR. Vamos saber como é que está essa colheita. De acordo com o DERAL, é o órgão oficial do estado. Observe que a área cultivada no Paraná é de 2.191.000 hectares. A área colhida atingiu 1.200.000 hectares, de acordo com o boletim do DERAL divulgado durante esta semana. E o DERAL ainda informa as lavouras qual é a condição delas, quais estão em boas condições, condições regulares e também ruins. Vamos observar então o que acontece então com essas lavouras de milho lá no estado do Paraná, de acordo com o DERAL, que vai apontando para a seguinte situação. Se o pessoal puder mudar o gráfico aqui vai mostrando que 55% estão em boas condições, 34% estão com condições regulares ou médias, enquanto que 11% estão em condições ruins, sem muita variação em relação ao relatório que foi apresentado pelo DERAL uma semana antes. E como a gente havia dito, o milho no Brasil vai ganhando força, principalmente nos últimos 15 dias. E é o que você vai conferir agora, o que acontece com o milho no estado do Paraná, valor médio. Portanto, considera a mínima e a máxima diária para chegar nesses valores aqui. No dia 5 de julho, o valor era de R$ 38,50. No dia 8, foi para R$ 39,00 a saca de 60 quilos. No dia 12, o valor subia para R$ 38,75 a saca. No dia 15, R$ 39,50 a saca de 60 quilos. Subia mais um pouco nessa semana, dia 17, R$ 39,75 a saca. Já no dia 20, vem para R$ 39,75, mantém o valor, portanto, para o milho saca de 60 quilos no estado do Paraná, é alta no acumulado dos últimos 15 dias para o cereal no estado da região sul do país.
Minutos finais desta edição, vamos dar mais uma olhada na soja negociada na Bolsa de Chicago, que hoje abriu o dia em queda, mas logo recuperou os negócios, vinha em recuperação. Vamos aos números de agora então, porque a soja continua em campo positivo, a alta não é tão expressiva, mas ainda assim sobe. A soja para entrega em agosto vale agora na Bolsa de Chicago $10,46 por bushel, alta de 0,26%. A posição de setembro negocia a soja $10,40, com leve alta de 0,09%. Novembro vem a $10,29 por bushel, alta de 0,14%. E a posição de janeiro do ano que vem sobe 0,12% e é negociada agora a $10,28 por bushel. Vamos conferir então outro elemento que forma o preço da soja no Brasil, é o dólar comercial. Vamos saber como é que está o dólar. O dólar cai agora, cai 0,18%, negociado a R$ 3,25, mais 3. Mas chama atenção o dólar comercial, que vai ser negociado no Brasil já há alguns dias, na banda entre 3,24 e 3,25, é o que vem se mantendo o dólar comercial negociado no país. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.